E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos trabalhar com solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Pessoal, nós temos que entender o que seja solubilidade. De uma forma grosseira, esdrúxula, nós podemos dizer, assim, para entender mesmo, tá? Que solubilidade é o quanto algo pode dissolver. Tá? É claro que você não vai escrever isso numa prova, é o quanto algo pode dissolver, mas é só para você ter uma ideia. Você pode dizer o seguinte, que solubilidade é o limite máximo que o solvente pode dissolver determinado soluto. É exatamente esse o termo. O solvente pode dissolver determinado soluto, porque o agente responsável por dissolver determinado soluto é quem? É o solvente. Tudo bem? Muito bem. E aí, só para nós recordarmos do primeiro ano, nós temos as misturas, que podem ser enquadradas como homogêneas ou heterogêneas. O Feltri e os outros livros chamam as misturas homogêneas de soluções. Então, o que é uma solução? É a mesma coisa que mistura homogênea, que apresenta uma fase. Diferentemente da mistura heterogênea, em que nós podemos ter duas ou mais fases. Tá, vamos falar do solvente. Pessoal, o solvente, eu quero que fique bem claro isso, tá? Normalmente, nós atrelamos a ideia de solvente com a água. A gente fala, solvente é água, solvente é água. Não, pessoal, não é isso. É que normalmente o solvente mais solicitado é a água. Mas isso não significa dizer que a água seja o único solvente, tá? Eu posso ter ainda outras substâncias sendo utilizadas como solventes. E outra coisa importante é o seguinte, que não precisa necessariamente o solvente estar na fase líquida. O solvente pode estar em outro estado de agregação molecular, tá? Então fique bem claro isso daí para vocês, tá? Muito bem. Tá. Então é isso aí, ó, que eu acabei de falar, tá? Só que uma coisa é certa, obrigatoriamente o solvente tem que estar em maior quantidade. Por quê? Porque dessa forma, o solvente estando em maior quantidade, ele tem condições suficientes de poder provocar a dissolução do seu soluto. Tá? E o exemplo mais clássico é a água com açúcar. Como a água está em maior quantidade, né, ela provoca a dissolução do açúcar. É só você pegar um copo d'água, você vai verificar que como está em maior quantidade a água, então ela vai provocar a dissolução do seu soluto, tá? Que é o açúcar. Então, soluto, por conseguinte, vai estar em menor quantidade, né? Se o solvente está em maior, então o soluto está em menor. Então, se o solvente é que provoca a dissolução, então o soluto é que sofre a dissolução. E aí, a solução é constituída de soluto mais solvente. E o exemplo clássico que nós temos é aqui com cloreto de sódio. Vamos supor que eu tenha 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter o seguinte... eu tenho a experiência 1, 2, 3 e 4. Nessa experiência 1, eu estou acrescentando 10 gramas de cloreto de sódio. Ou seja, estou acrescentando uma quantidade inferior, menor, que a quantidade que o cloreto de sódio efetivamente pode dissolver sem que haja precipitação. Então, como a quantidade é inferior, então eu vou conseguir dissolver, solubilizar totalmente esses 10 gramas sem que haja precipitação. Da mesma forma, na experiência 2, como 15 gramas é inferior a 36 gramas, a mesma coisa, o mesmo procedimento. Eu vou conseguir solubilizar, dissolver os 15 gramas de cloreto de sódio sem que haja a precipitação, a formação de corpo de fundo. Já na terceira situação, na terceira circunstância, eu estou acrescentando exatamente a quantidade limite de cloreto de sódio. Ou seja, eu estou acrescentando a quantidade que é igual à solubilidade. Então, como eu estou acrescentando a quantidade limite, a máxima permitida, né, sem que haja precipitação, evidentemente, então ela vai conseguir, né, dissolver totalmente. Mas é o limite, é o ponto de saturação, né? Passou disso, ela já não é mais solução saturada. Perceba, 56, aqui já na experiência 4. Quando eu acrescento 56 gramas, ou seja, eu estou acrescentando uma quantidade maior que 36 gramas. Evidentemente, eu vou conseguir solubilizar
dissolver os 36 gramas, porque dentro de 56 gramas eu tenho 36 gramas, então desses 56 gramas, 36 gramas eu consigo dissolver, eu consigo solubilizar. Os 20 gramas restantes, remanescentes, vão precipitar na forma de corpo de fundo, tá? E isso vai caracterizar uma solução saturada com corpo de fundo, tá? Por que é saturada com corpo de fundo? Saturada porque você conseguiu solubilizar 36 gramas de 56 gramas. E corpo de fundo porque os 20 gramas restantes ficaram depositados no fundo do recipiente, tá? Pessoal, nós vamos ver nas próximas aulas a solução supersaturada e os gráficos com a resolução de exercícios, né, de solução endotérmica e de solução exotérmica. Por hora é isso e o meu muito obrigado para vocês. Valeu!